Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o solo. O que é, como ele se forma, os tipos e características. Se você gostou do tema, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vem pra aula. Para a gente começar, vamos falar o que é o solo. Bom, o solo nada mais é do que uma mistura entre compostos orgânicos e inorgânicos. Os compostos inorgânicos que estão no solo são água, gases, o ar e minerais. E os compostos orgânicos são aqueles que vêm de organismos. Portanto, os próprios seres vivos que estão no solo fazem parte dele, os organismos mortos e a matéria em decomposição. Bom, e como que o solo é formado? Se você não se lembra, já tem aula aqui no canal que fala sobre rochas e minerais. Elas estão aqui no card e elas são essenciais para você entender o conteúdo a partir de agora. Então, dá uma pausa aqui, assiste os vídeos e volta daqui a pouco. Bom, vamos lá então. Como que o solo ele é formado? Na verdade, ele é formado por uma ação do tempo, por milhares e milhares de anos, e dos fenômenos naturais sobre a rocha-mãe ou rocha-matriz. E essa ação desses fenômenos naturais a gente chama de intemperismo. Quais são esses fenômenos? O sol, o frio, a água, o vento, aquilo que vai desgastando essa rocha até quebrá-la em pedacinhos cada vez menores e a gente ter a formação do solo. Vamos ver agora um pouquinho então sobre a formação dele. Bom pessoal, voltei aqui para a gente entender rapidinho como que o solo é formado. Bom, a formação do solo é um processo muito lento, eu acabei de falar para vocês, pode levar milhares de anos. E mesmo depois de formado, ele vai sofrer grandes transformações, constantes transformações. Por ação de quem? Do clima da região e também pela ação dos próprios seres vivos que vivem naquela área, naquele solo. Bom, e aqui a gente tem em 4 etapas como que vai ocorrer a formação do solo. Nessa primeira etapa eu tenho a rocha matriz ou a rocha mãe intacta. Porém, essa rocha está sofrendo aqui a ação do intemperismo, né? A ação dos fenômenos naturais. Então eu representei aqui um vento e a chuva. Além desses fenômenos, também a ação do sol, que vai deixar essa rocha mais quente, aí esfria, vai quebrando, vai se fragmentando, até formar pedacinhos menores. E depois de muito tempo, a gente já consegue observar nessa segunda imagem um solo mais profundo. E aí já começam a surgir alguns seres vivos. E a ação do clima e desses seres vivos continuam alterando a composição desse solo, como a gente vê nas 3 últimas imagens. O solo vai ficando cada vez mais profundo e cada vez mais rico na sua superfície. Agora, gente, vamos ver um pouquinho sobre as características do solo. Bom, gente, cada solo, cada tipo de solo tem uma composição e propriedades específicas. Mas agora, nesse momento, nós vamos discutir as 4 principais características que vão definir os tipos de solo que nós vamos ver daqui a pouco. A primeira característica que nós vamos falar é sobre a coloração, ou seja, a cor do solo. E ela vai depender de praticamente 2 fatores. A natureza da rocha-mãe, ou seja, a quantidade de matéria inorgânica e de matéria orgânica. E quanto mais matéria orgânica a gente vê no solo, mais escuro ele vai ser. Bom, a outra característica é o que a gente chama de permeabilidade, ou seja, a capacidade da água atravessar esse solo. Então, a permeabilidade garante a facilidade de infiltração de água pelo solo. A outra característica é a porosidade, que está relacionada ao número e ao tamanho dos grãos de minerais que estão naquele solo. E junto com a permeabilidade também facilitam a penetração ou a infiltração de água. E por último, a textura, que também está relacionada à permeabilidade e à porosidade, é a proporção entre as partículas de minerais que podem ter naquele solo. E nós temos 3 tipos dessas partículas. A areia, que são partículas de tamanho grande,
o silt, que são partículas médias, e a argila, que são partículas muito pequenas. Agora vamos ver os tipos de solo comparando com essas características. Para nós finalizarmos a aula de hoje, vamos falar um pouquinho dos 3 principais tipos de solo. Bom, o primeiro solo que nós temos aqui é o solo arenoso, ou seja, um solo rico em areia, que são aqueles grãos maiores, de 0,05 a 4,8 milímetros de diâmetro. E o solo arenoso, ele é um solo com alta permeabilidade, por quê? Porque os grãos ficam separados, tem muito espaço entre eles, ou seja, são solos porosos. E por causa dessa sua característica, ele não retém muita água. A água atravessa facilmente por esse tipo de solo. O segundo tipo é o solo siltoso, composto por silt, aqueles grãos um pouquinho menores, o grão de tamanho médio, que vai de 0,05 milímetros até 0,005 milímetros. E nesse caso, esses grãos já ficam um pouco mais próximos, até porque eles são menores. E eles acabam tendo uma permeabilidade, uma porosidade média e tem uma retenção boa de água durante a infiltração de água por esse solo. E por último, nós temos o solo argiloso, que é composto por grãos de argila, que são os menores tipos de grãos que tem de solo, que eles têm menos de 0,005 milímetros, praticamente invisíveis aos nossos olhos. E por estarem muito próximos, a porosidade dele é praticamente zero, a permeabilidade também é muito baixa e isso permite muita retenção de água, ou seja, a água tem dificuldade em atravessar esses grãos e fica retida por muito mais tempo. E é quando a gente vê a lama, né, aquela água misturada com alguns grãozinhos de solo, que é, na verdade, a argila. Agora, pessoal, fica ligado que vem aí para vocês o desafio da corujinha. E aí, pessoal, como que vocês se saíram nesse desafio da corujinha? Bom, ela perguntou ali o que é e como é formado o solo. Então, tem 2 perguntas aí nesse desafio. Então, primeiro, o que é solo? O solo é aquela mistura de material orgânico e inorgânico. Beleza? Agora a segunda parte da pergunta é: como é formado o solo? E nós vimos na aula de hoje que o solo ele é formado por ação do intemperismo e também dos seres vivos. Joia? E o intemperismo engloba a ação do clima. Então, ventos, chuva, calor, frio, que vão fazer o quê? Vão desgastar a rocha mãe ou a rocha matriz, quebrando em pedacinhos menores até existir a formação do solo. Lembrando que o solo é formado e vive em constantes transformações. Bom, foi muito difícil? Então vem aí ó, o segundo e mais fácil desafio da corujinha da aula de hoje. Bom, e a parte 2 do desafio da corujinha hoje? Foi bem mais fácil, né? A corujinha perguntou ali quais são os 3 tipos de solo que nós vimos na aula de hoje. Moleza, acabamos de ver. São os solos arenoso, rico em grãos de areia, o siltoso, que é rico em grãos de silt, e o argiloso, que é rico em grãos de argila. E o solo também, só para a gente finalizar, a composição dele pode ser tanto mineral, ou seja, com muitos grãos minerais, ou um solo orgânico rico em matéria orgânica, essencial para o desenvolvimento de plantas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, já me deixa o like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder mais nenhuma aula, deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Bons estudos e até a próxima aula!